Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberto a reunião dos estudos desta noite. Assim seja. Frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore e recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa uma oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente acima do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em
nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a tua exposta seja fluidificada em nosso benefício. E assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Então a gente está estudando a fascinação dentro do movimento espírita. Movimento esse que é o que está acontecendo entre nós e todas as casas espíritas. E a gente está vendo agora a influência da literatura espírita. A gente está falando da literatura de uma maneira geral. Depois a gente vai falar do comportamento na biblioteca e na livraria espírita, que são coisas diferentes. Você tem que entender o que é que acontece na literatura, para depois você ver o que é que você está juntando e o que você está comprando. Aí vai ser uma escolha da casa espírita, o que ela vai juntar e o que ela vai comprar. Então a gente viu a semana passada esse alerta que o amigo nos fala. Que médiuns sérios que desencarnaram estão sendo esquecidos, como a Ivone Pereira do Amaral, enquanto os livros extremamente pobres são difundidos como se fossem maravilhosos, muitas vezes plagiando obras sérias com conteúdo sofismático e pseudo-sábio. E a gente viu bastante essa palavra sofismático e pseudo-sábio, porque quando a gente fala essas coisas, é como eu disse semana passada, as pessoas não se julgam que vivem de sofisma, mas elas só vivem de sofisma. Toda vez que você está levando a pauta só a sua intenção, você é uma pessoa sofismática. Você está vivendo dos seus conceitos e não da verdade que você está ao seu alcance de trabalhar. Então é muito delicado isso, sabe? Porque a pessoa se sente muito com orgulho, muito ferido quando a pessoa chega e mostra isso para ela. Mas é uma verdade, é uma grande verdade. Quando a gente fala que o humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo, verdadeiro é aquele que fica estudando a verdade e não falando o que ele acha, e não falando dos seus conceitos, suas intenções. Não. A gente tem que falar do nosso conceito? Temos. Mas para que a gente corrija e amplie esses conceitos, essas intenções, na direção da verdade. Por isso que o humilde é aquele que ama mais a verdade do que a si mesmo. E para você amar mais a verdade do que a si mesmo dentro da doutrina espírita, você tem que estar fundamentado o tempo inteiro na doutrina espírita e não no movimento espírita. Então você tem que se perguntar, eu estou lendo direto as obras básicas, porque para você não cair, você tem que ler direto. É impossível você dizer que você já conhece a fundo todas as obras básicas. Se você conseguisse, então você estava melhor do que Kardec. Não? E como você não é melhor do que Kardec, eu acho melhor você estudar. Porque se você ama mais a verdade do que a si mesmo, você está estudando isso. Agora, quando você foge, não estuda a verdade e vive baseado nas suas intenções, onde a sua verdade vale mais do que a verdade real, o nome disso é orgulho, o nome disso é prepotência. Então, se você passar um ano inteiro e não ler as obras básicas,
Você está nesse caminho do orgulho e da prepotência. E a gente tem que fazer isso todo ano, o tempo inteiro, o ano inteiro. Eu falo para vocês, entende? Eu me obrigo a fazer coisas que depois a gente desenvolve motivação, sabe? Você começa se obrigando a uma coisa, você sabe que aquilo ali é a verdade. Porque é aí que está o bom senso. O bom senso é eu ter o senso crítico da realidade, da verdade, entende? Para que aquilo ali eu me dirija naquele sentido, entende? O bom senso não vai me trazer prazer do ponto de vista humano. Nenhum. O bom senso é eu ter a minha casa mental superior aberta, escancarada, para que eu mergulhe nela o tempo inteiro, para que ela venha educar o meu ego. E o que me dá prazer nessa vida são as sensações do ego. Então o que é que a gente tem que fazer? Você se obriga a estudar. Não é isso que você deve? Não é que está teu dever? Então se é isso que você deve, por que é que você não vai fazer? Se você não fizer, é porque você está dando muito mais valor a você, ao seu orgulho, do que a humildade que você tem que trabalhar. Então quando ele fala isso aqui, que autores de peso, que trouxeram contribuição para as obras básicas, estão sendo esquecidos, então, quem aqui de vocês todos leu esses livros da Ivone Pereira Camargo? Levanta a mão. E aí? Como é que fica? Eu vou... Eu vou dizer o que alguém já deve ter lido aqui, pelo menos para animar, sabe? Memórias do Suicida. Tá vendo? Ai, os 4 mãozinhas apareceram. Porque é realmente um livro de peso. Esse livro Memórias do Suicida, quando a Ivone fez a sua psicografia pela segunda vez, ela levou para o Chico, porque ela ainda questionava aquele livro, se devia publicar ou não. Entende? Chico, quando pegou o livro, que Chico tem uma faculdade mediúnica que a gente nem imagina, né? A psicometria dele era uma das coisas fantásticas. Ele pegou o livro e disse, olha, nos próximos 50 anos vai ter uma obra tão rica de doutrina como essa daqui. Vá lá e publique. Aí você pede para a pessoa ler isso aí, por quê? Porque a pessoa tem que ler, sabe? Depois que Kardec definiu suicídio direto, suicídio indireto, depois que a ciência hoje assuma, a psiquiatria assume essas duas coisas como suicídio direto e suicídio indireto, e como a gente sabe que o suicídio indireto todo mundo está praticando um pouco, e diga-se de passagem, nesse livro ele mostra que o suicídio indireto, ele é muito mais grave do que o suicídio direto, e como a maioria é suicida indireto, então eu acho melhor ler, para depois você pegar de surpresa. Então são essas coisas que a gente tem que entender, sabe? Que está aí na livraria para que todo mundo veja. Está de graça a Memória do Suicida na internet aí, você puxou, está lá no seu smartphone, você vai ler. Então a literatura espírita é isso aí. O verdadeiro espírita é isso aí. O espírita cristão é isso, que entende os fenômenos, compreende a doutrina, vai em busca dela e aplica na sua vida. É esse espírita que Kardec pede para que todos sejam. Agora, quando eu pego a doutrina, entendo o fenômeno, entendo a doutrina e passo para os outros, mas não vou atrás para me enriquecer da minha verdade, eu sou espírito imperfeito. Incomoda, não incomoda? Aí eu te pergunto, quem é a espiritualidade que está vivendo contigo no dia a dia, se você é um espírito imperfeito? Vocês sabem a resposta, a gente já estudou isso. São os espíritas simpáticos. Espírito simpático é aquele que é tão bom e tão ruim quanto você. Está ali, ó, no mesmo padrão. Pois é. E se você é um mega ostensivo, se você vive desse jeito, se é esse teu padrão vibratório,
Quem você acha que você vai se comunicar através de uma reunião mediúnica? São seus espíritos simpáticos. E o que é que ele vai passar? Vai passar coisas que você vai achar ótimo. Por quê? É do mesmo padrão vibratório teu. Então o médium ostensivo olha para mim, vai, que beleza! Eu estou 10, eu estou bem na fita, está entendendo? Aí você vai ver aquilo ali, procurando ver o que está por trás. Aí se você chama a atenção, o nego acha errado. Por quê? Porque machucou o orgulho dele. Ele ama mais a ele do que a verdade. Aí você vai dizer, a verdade é essa. Não, mas a verdade é a minha. É a minha intenção, sou euzinho. Então isso é uma das coisas muito delicadas que a gente trabalha dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque a pessoa, ela mostra quem ela é. O que é que Jesus falou para a gente? Conhecerás a árvore pelo seu fruto. Não foi assim que Jesus falou? E qual é o fruto nosso? É o nosso comportamento. Quais são as condutas que a gente toma no nosso dia a dia? Como é que eu me comporto no meu dia a dia? Eu me comporto amando mais a verdade do que a mim mesmo, ou amando mais a mim do que a verdade? Então todo mundo conhece todo mundo, porque isso que Jesus falou foi para todo mundo. Ou Jesus está errado? Tem gente que diz que Jesus já está ultrapassado. Que não é assim. E aí, como é que fica aí? Porque você vai conviver com isso dentro da casa espírita o tempo todo. Com os colegas de trabalho da doutrina, com as pessoas que frequentam, que estão lá para te escutar, para aprender alguma coisa. Você vai participar disso nas reuniões mediúnicas, entende? E a coisa é séria. A coisa é de peso. Como é que eu vou analisar as qualidades da minha faculdade ostensiva se eu não tenho uma referência da verdade para que ela possa trazer luz para o meu entendimento? Não vou poder. Por quê? Porque eu não estudo. Porque eu não vou atrás de ler obras básicas para aprender. Eu não vou nem para conhecer, quanto mais para aprender. Então é isso que ele fala na literatura. E é isso que incomoda, sabe? Mas é isso que a gente tem que levar para que as pessoas vejam. Porque cá para nós, gente, a gente vem de lá para cá para trabalhar as virtudes. E você não deve ofuscar a virtude para massagear ego de ninguém. Ninguém está aqui para massagear ego, nem o nosso, nem o dos outros. Eu não estou dizendo que a gente vai chamar os outros para briga de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que quando a gente se reveste de uma postura dentro de uma casa espírita, a gente tem deveres a cumprir. E diante desses deveres é a gente estudar a verdade. Porque é como Jesus falou para nós, a casa do Pai é casa de oração. E isso aqui é a casa do Pai, é casa de oração. É coisa onde a gente vai ter que estudar a verdade. Então o movimento espírita, ele tem que estar olhando a doutrina, trazendo a doutrina para dentro dele. E para trazer a doutrina para dentro dele, tem que estudar essa doutrina a fundo. E você quer ser uma boa árvore dessa casa espírita? Veja seus frutos, veja seu comportamento. Porque se você quer ser cego, você vai ser, mas os outros não vão ser cegos. Os outros vão estar te vendo. E é no teu comportamento que eles vão estar olhando, para ver os frutos que você está dando. Para ver se essa árvore é boa ou essa árvore não é boa. Então veja esse exemplo que ele falou aqui. Atrás ele falou de Leon Denis. E tem um monte de livros de Leon Denis. Eu não li todos os Leon Denis. Eu não gosto da linguagem de Leon Denis. A palavra é essa. Eu não me identifico com aquela linguagem. Só isso. Então, se eu não me identifico, eu não vou ler. Eu prefiro Kardec. Eu prefiro o André Luiz. Eu prefiro o Daniel Monteiro. Prefiro. Para mim, eu me identifico com a coisa.
sabe? Tem outros que não se identificam mais com ele. Ótimo. Siga adiante. O importante é Kardec na frente, sabe? E todas as obras que estão exemplificando Kardec. Então a literatura é isso. E se é desse jeito, como é que fica a casa espírita? Com a biblioteca e com a livraria? Você acha que tem cabimento? A livraria é quando você vai comprar para vender essas coisas. A biblioteca é que você tem para emprestar. Né? Você vai deixar a livraria vender obras que você sabe que são obras questionadas, que não tem peso doutrinário? Não deve comprar obras desse jeito. É dever. Você vai deixar na biblioteca ter obras desse jeito, que leva isso que ele diz aqui, que estão sendo esquecidos, o que deve ser mostrado, e aquilo que é complicado, que é sofisma, que é pseudo-sábio, você vai deixar na sua livraria? Ah, mas fulano disse que esse autor é bom. Não tem isso que fulano disse. Você vai lá, lê e veja se a obra é realmente boa. Se você se vestiu com essa capacidade de ser representante da casa espírita desse setor, porque você vai ter que assumir. E é como eu falei ontem aqui, a semana passada, sobre assumir. Você tem que ver, eu dou conta disso. Se dá, tá bom. Se não dá, paciência. Então, é melhor ir atrás de outras pessoas para te ajudar. Até que você tenha conhecimento de causa e efeito. É assim que a coisa tem que funcionar. Porque viver de mais ou menos já diz que está em obsessão. Jesus, quando falou para a gente, ninguém há de servir a dois senhores, ele disse só dois. É a verdade e a mentira, é o certo e o errado, é o bem e o mal. Entende? E do ponto de vista moral, do ponto de vista afetivo, você só tem dois caminhos. Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que a pessoa tem que se perguntar qual o caminho que eu estou seguindo. Porque se você fica desse, não, mas eu vou, mas eu tenho direito àquilo, não, fica para... Se fica no mais ou menos, você já está obsidiado. Que é como tem lá no Apocalipse, né? E nem por seres quentes nem frios, eu vos vomitarei de mim. Assim dirá o Senhor. Você vai reclamar de quem depois? Oh, Jesus mostra, a filosofia mostra, a doutrina espírita mostra, a neurociência mostra que só tem dois caminhos e você continua vivendo de mais ou menos. Por quê? Porque você é sofismático. Você vive da meia verdade. Mas sua vida não é isso, não é meia verdade? Mais ou menos é isso. Eu estou ali, ó, na meia verdade. Eu sou da mediocridade. Entende? Mas eu estou certo. É assim que diz, eu sou da mediocridade, mas eu estou certo. Ah, mas a gente não pode exigir perfeição. Ninguém está exigindo perfeição de ninguém. O que a gente está exigindo é direção, não perfeição. Qual a direção que está seguindo? Porque são dois senhores que você tem que seguir. Qual a direção do Senhor que você está seguindo? Foi assim que Jesus falou. O Jesus pediu para a gente ser perfeito. Não. Trabalha a tua perfectibilidade na boa direção. Deixa de ser sofismático. Sai dessa pseudo-sabedoria. Porque você que não se aprofunda na doutrina, você é um pseudo-sábio, sabe? Você é daquele efeito Dunning-Kruger. Você conhecer um tantinho assim e já se acha desse tamanho. Porque isso é orgulho. Isso é prepotência. E vivem desse jeito. E o pior é que, como Jesus fala, cego que conduz cego, cairão todos no abismo. E aí? Isso tudo para a gente analisar essa palavra literatura. Porque tem muitos que dizem, mas eu não preciso ler não, eu vou na palestra, eu entendo tudo, não, eu vou, vamos de Divaldo lá, ó. Divaldo fala palestra para divulgar a doutrina. Vê o tanto que ele trabalha no aprofundamento. Ele queria casar, viu como tinha
ser casado e aceitou viver solteiro. Ele sabia que tinha que ter um compromisso ajudando os necessitados. Ele foi lá e fundou. Então, ele abdicou do ego para trabalhar o lado espiritual dele. Esse é o fruto que você tem que ver. As palestras deles é para te chamar a atenção para algumas responsabilidades para a divulgação da doutrina. Divulgação. Você já é da doutrina. E o que é que você está fazendo dentro da doutrina? Então, analisa direito essa palavra literatura. Não vai cair em qualquer coisa. Kardec mesmo fala, está lá no livro dos médios, isso, entende? Analisa tudo da mensagem que te chega, tudo. Se falar 99 verdade ou uma mentira, é espírito imperfeito e acabou. Você fica com as 99 verdades e despreza a mentira. O que é que ele falou? Que é desse jeito, entende? Para tudo. Então não é porque foi fulano, está com o nome dele, você vai ler desarmado. Não! Você vai ver a coisa do ponto de vista crítico mesmo, sabe? E eu vou te dizer por quê. Porque se você acha que tem alguma mensagem atual de médios que não tenha nenhum grau de interferência pessoal na mensagem, você está enganado, porque tem sim. Tem sim. E você tem que saber filtrar isso. Tem obras do Divaldo que a gente vê que tem o dedo do Divaldo lá dentro. E você tem que saber analisar a coisa, porque o trabalho é seu. A gente tem que usar a inteligência nossa para aprender, e você só vai aprender quando você estiver analisando, refletindo, meditando, se dedicando àquilo. É de peso? É, então a gente deve ver, mas deve ver com muito critério. Tá? Então cuidado com essa história de literatura, cuidado para não cair nesse mundo sofismático que o senhor sabe, que incomoda, mas é isso que a gente é. Porque é assim que a gente vive. É o fruto que a gente está mostrando para os outros. O terceiro tópico que ele chama a atenção é o processo de romantização da literatura espírita. É assustador, porque romance vem muito. São editoras que não têm vínculo com a doutrina, mas interesse comercial, levando estas pseudo-obras para dentro do movimento espírita, onde encontram sustentação. E aí? Todo romance é desse jeito, sabe? Romances são coisas fictícias, exageradas, que vai enaltecer, muitas vezes, as imperfeições do ego, para que as pessoas se identifiquem com aquilo e consumam. E é para isso que serve o romance. São ficções. Antigamente, quando eu estudava, a gente tinha em português, ainda era desse jeito, já estava desaparecendo, mas duas palavras para falar sobre história. História com HI e história com L. História com HI eram histórias reais, verdadeiras. História com L eram histórias fictícias, que se inventavam. Hoje em dia se misturou tudo, sabe? Agora vai ser só a história com I, e a história com I mentindo, a história com I é verdade, e fica aquela confusão toda. Sabe? Eu acho que o pior, sabe? Pelo menos quando você sabia que tinha história com E e com I, você diz, mas qual das duas histórias que é? Não, uma coisa que. Não, vamos ver qual que é a verdade, qual que é a mentira? Não. Não, agora não. Vai tudo. Vai tudo. A coisa ficou mais frouxa, sabe? Vai que vai. Então o romance é isso. Entende? A grande maioria delas são histórias inventadas, são histórias que são intensificadas. Por quê? Porque elas têm que tocar a imperfeição do teu ego, porque é isso que você vai se identificar e você vai comprar. Agora, aquilo que vai te trazer educação, vai te sentar na graxa, puxar as orelhas, tá entendendo? Dar uma porrada na tua ideia, catucar teu ego, isso você não compra. Você não compra. Eu digo lá no meu consultório, entende?
O nego gasta com tudo que é porcaria, que dá prazer pro ego. Mas se você dá um remédio para tomar, vixe, mas não tem mais barato não, doutor. Eu tenho que tomar isso tudo mesmo? Por quê? Porque isso não está massageando o ego dele, sabe? Isso está, muito pelo contrário, batendo de frente no ego dele. Então, para gastar com o que é bom, com o que deve, ninguém quer. Mas para gastar com aquilo que sacia e satisfaz o ego, todo mundo quer e tem dinheiro e se endivida. É desse jeito. Não é como eu estou falando, a gente tem as obras básicas de graça. Todo mundo. Quanto tempo você passa no seu celular hoje? O tempo saudável é de 2 horas. Eu te garanto, como todo mundo aqui deve passar mais de 2 horas. Pois é. Fazendo coisa produtiva, lendo um livro bom, de peso, porque pode estar lá, então, não é pequenininha, né? Mas para você fazendo porcaria, você não entende a letra pequenininha, não entende? Agora, para estudar, você vai machucar seus olhos, minha vista, né? Então, romance é isso. E romance vende. E vende, dá dinheiro. Dinheiro é o quê? Uma das 4 topos verdades. Massageando o ego nos romances dá o quê? Tem outra pseudo-verdade aí. Tem poder. Porque a pessoa se apodera do outro para satisfazer as conquistas dele. Tem outra pseudo-verdade, né? Que é o sexo. Porque romance sem sexo não existe, né, gente? Não é isso? Tem outra pseudo-verdade, que é o narcisismo, né? Porque é aquela cara bonita, é um príncipe, é aquela mulher gostosa. Isso é romance. As 4 torres verdades estão ali no meio. As 4. E é isso que as pessoas gostam e querem. É como a Meire fala, chegou aqui pegando, querem um livro de Zíbia Gasparetto. É só romance. Rotulado de espírita, entre aspas, porque de espírito não tem nada aqui. A coisa é tão grave. Como é que vai ver isso aqui? Com a na frente ele fala isso aqui. Isso foi um dos pontos, entende, que Kardec teve que sofrer muito quando ele estava codificando a doutrina. Porque chegavam com muitas mensagens boas, verdadeiras, sinceras, honestas, mas que não acrescentavam profundidade na doutrina. O que é que ele fazia? Para lá. Isso aqui já sabe, já está fundamentado. A gente tem que ir atrás de coisas que fundamentem mais a doutrina. Estou falando de coisa séria, honesta, verdadeira. É assim que funcionava. O Chico, nos 3 primeiros anos de psicografia dele, 3 anos Chico psicografando, hein? Vê quanto papel não foi, né? Depois de 3 anos, Emmanuel chegou e disse: olha, Chico, agora a gente vai começar o trabalho. Terminou o seu treino. Pega aquilo tudo e joga na fogueira e queima. Mas pelo amor de Deus, tem coisa muito bonita ali, não interessa, era treino, é fogo. Está entendendo como é uma coisa séria? Aí você recebe uma coisinha lá, você recebe um espírito lá, acha que é o Tchan, meu? É o rei da cocada preta, é a bola 7, tá entendendo? Pô, meu, olha os exemplos que a gente está tendo, que Deus está mandando, meu. Sai desse conteúdo sofismático. Você está virando um romance na sua vida. Você está vivendo de ilusão, de coisa fictícia. Você está criando castelos de areia, meu. É por isso que você se identifica com essa literatura. Porque ela está massageando aquelas imperfeições que você tem e que você deve ter mais cuidado na vida, que são aquelas 4 torres de verdade. E aí, como é que fica? Fica no que a gente está estudando na quarta-feira.
nessa obsessão sutil, em que você não é nem deixa de ser, mas termina sendo o quê? Um espírito imperfeito. E é como eu falei ontem, que eu li o capítulo esse livro que eu passei para vocês, transtorno psiquiátrico obsessivo, tem um capítulo lá só sobre obsessão sutil. Vai ler aquilo, gente. Vai ler que vale a pena, sabe? Ele mostrando que eles ficam desde o nascimento, meu. Eles identificam, mas não tem muito acesso em cima de você. Também não vão fazer muito esforço para isso, sabe? Eles vão comendo pela beirada, sabe? Aqui eu posso entrar, aqui eu posso perturbar um pouco, aqui ele ainda tem resistência, ele tem fluido vital que dá para aguentar a porrada, então deixa a vida seguir o rumo. Quando começa a vir a deteriorização do corpo com perda de fluido vital, ele diz, agora é a minha vez. Ele dá o exemplo lá, como eu falei, das doenças neurodegenerativas. Ele fala de Alzheimer, fala de Parkinson, fala de qualquer doença degenerativa. Ele fala qualquer uma. E as pessoas não percebem o grau de influência espiritual que está tendo na obsessão em cima desses pacientes debilitados. Você não sabe o que é debilitado se você tem até 40 anos, mas depois dos 40 você começa a sentir um pouco que essa debilidade, sabe? Dos 50 a coisa se torna bem evidente, dos 60 é uma tristeza, tá? E dos 70 é fim de linha, meu filho. É fim de linha, não tem outra, sabe? E aí, se você não teve edificação para fazer a coisa certa, lutando, indo em busca da verdade, já era, meu filho. Já era, porque energia você não tem mais para lutar. E você já entrou nesse intercâmbio mental com eles, entende? A dificuldade vai ser muito grande. Eu falo para você, olha, Kardec falou das obsessões para os médios, sabe? Mas ele falou que eles têm esse todo, entende? E ele falou que todo mundo tem a mediunidade intuitiva. Quando você está sentindo algo negativo em você, que aquilo está batendo contra a tua vontade, e você sabe que está te prejudicando a tua saúde mental, isso tudo é obsessão simples, sabe? É uma ideia de fora que te perturba, que vai bater de frente com a tua vontade. Quando você está vivendo do ego, isso tudo que eu falei aqui do ego, em que sua vontade se identifica com aquilo que você está vivendo, com a sua conduta equivocada, você é uma pessoa fascinada. Tem muito fascinado aí que não sabe o que é. E tem muito frequentador da doutrina espírita que é fascinado e não sabe o que é. Porque toda vez que ele está vivendo de sofisma, de meia verdade, indo atrás de literatura chula, ou fugindo da literatura doutrinária, ele é uma pessoa fascinada. Porque quem não é fascinado está indo em busca da verdade, está amando mais a verdade do que a si mesmo. Então são muitos os fascinados que tem por aí. É muito comum isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que depois, quando você está descendo a rampa, quando você está doente, quando você está debilitado, e tem uns que descem a rampa antes do tempo, com as doenças mais graves ainda, que surgem numa idade mais precoce, e que você olha para trás e já não adianta mais. Já não dou conta. Isso é subjugação. Quando você vê que a sua vontade é inoperante diante daquilo que você precisa fazer, mas que você já não tem mais energia para dar conta de realizar. E é isso que a espiritualidade inferior sabe fazer. Na obsessão sutil, simples, que nem te incomoda tanto, mas também não deixa você solto para ir em busca da verdade. Ou quando você se fascina, fugindo da verdade, vivendo da sua verdade, para que depois, quando você fique numa idade mais depreciativa, eles tomem conta e vai te machucar, porque ele vai dizer, olha, há 40 anos atrás, você frequentava a doutrina, ele te mostrava que você tinha que estudar e você não estudou, e agora
agora? Que você não dá mais conta. Veja como é que está a tua família, veja como é que está a tua vida. Analisa o trabalho que teus filhos estão dando agora, porque você não se dedicou, nem deu exemplo para eles. E vão mostrando detalhe por detalhe da vida, porque eles fazem questão de machucar o ego para que você fique inoperante com a sua vontade diante das besteiras que fez na vida. É assim que eles fazem, sabe? Então que a gente tenha muito cuidado com isso, para que a gente não perca tempo lendo essas literaturas espíritas, entende? Que vende só água com açúcar, só sai besteira, em que você se sente bem, porque seu ego está ali viajando na maionese daquele romance, porque eu quero um príncipe encantado, olha a minha princesa, a minha alma afim, a alma gêmea, e você é algemado à obsessão. Não vale a pena. Vamos sair disso. Então, gente, é isso que a gente está vendo. Tem um fim lucrativo. Aí você pergunta, como é que deixam passar? Deixam passar. Esse foi um dos problemas que Chico teve para editar os livros dele. É uma coisa muito complicada, porque você está lidando com pessoas que têm fins comerciais, entende? E tem fins lucrativos. Entende? O que é que Divaldo fez para o livro dele? Tudo que compra vai para a casa do caminho. É o que dá dinheiro lá para eles manter as obras deles que eles fizeram. Entende? Alguns livros dele, ele foi liberado, devido à importância que tinha para a doutrina. E creio que mais livros ainda deveriam ser liberados. Esse, por exemplo, que eu estou falando para vocês, Transtorno Psiquiátrico Obsessivo, é um livro tão importante que esse foi liberado, está na internet, você pega de graça aí. Tormentos da Obsessão também, Painéis da Obsessão, alguns livros do Filomeno de Miranda são liberados. Os outros não, porque tem um fim útil para as crianças necessitadas que ele ajuda lá. Porque isso rende dinheiro, ele rende dinheiro mesmo. Então que a gente não caia nisso, e que a gente não se envolva com isso. Entende? E que na casa espírita também não tenha na biblioteca esse livro. E se chegar alguém querendo comprar alguma coisa desse, também diga que não vai comprar. Não, a casa espírita não está envolvida com esses autores. Ah, mas por quê? Porque não são obras baseadas na doutrina. Ponto, acabou. Entendeu? O que o outro vai dizer? Vai achar problema do outro. Se ele quiser procurar porcaria lá fora, procure, mas que você não seja o meio da porcaria dele. Porque se você for, você vai ser tão ruim quanto ele, ou talvez até pior. Porque ele pode estar te procurando por ignorância, você está vendendo por imperfeição, porque você sabe que não presta, e está querendo lucrar alguma coisa, porque a livraria da casa espírita, ela tem um fim lucrativo. E a finalidade da livraria é essa, tem um fim lucrativo. A única livraria que não tem fim lucrativo é quando você vai fazer as campanhas de divulgação da doutrina. Você vai vender o livro pelo custo que tem. Que é o que acontece quando se faz a feira do livro. Lá não é para ter acréscimo de fino monetário nenhum. Faustinho deve saber disso, Faustinho entende esse negócio. Tem uns grupos mensageiros, né? Que eles começam as mensagens também lá, eles são feitos. Então a gente tem que ter essa visão, para que a gente assuma. Você tem que assumir. Você vai dizer, não foi assim que Jesus falou para a gente? Eu estou falando bastante Jesus hoje. Aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Aquele que não der testemunho de mim diante dos homens, eu também não darei testemunho dele diante do Pai. Então você tem que dar testemunho. Isso é, você tem que viver Jesus. Você tem que viver a verdade e não a sua verdade. Entende? Foi isso que Jesus pediu para a gente. Seja humilde, veja, viva a verdade, viva o que eu estou ensinando, porque é aqui que é o caminho para você se melhorar na vida, sabe? Então, que a gente tenha muito cuidado e que a gente vá contra isso. Eu não vou dizer para vocês que eu já li livros desse jeito. Entende? E já me arrependi muito, sabe? Eu tenho livros que mas faz muito tempo. Hoje em dia, às vezes chegam alguns livros para mim que eu começo a ler assim, eu dou uma olhada, eu não vou perder tempo com isso. Não vou.
Entende? Por quê? Porque não vai acrescentar. É como o Kardec falou, entende? Você tem que ter mensagens dentro da doutrina espírita que vai acrescentar alguma coisa à doutrina. Se não for acrescentar, ele tirava fora, ele chegava um monte de mensagem para ele. Entendeu? O que é que acontecia? Os médicos ficavam todos com o ego machucado. E aí criou muita antipatia em cima de Kardec, mas ele não arredou o pé. Ele continuou fazendo o que era certo, mostrando como devia ver o que é certo, trazendo um exemplo para a gente da vida dele na codificação da doutrina, para que a gente faça também o que é certo. Então vale a pena, porque isso vai trazer felicidade para você. Eu sempre falo uma coisa, sabe? Tudo aquilo que teu ego está sorrindo hoje, vai ser as lágrimas que seu espírito vai ter amanhã. Tudo aquilo que teu ego estiver chorando hoje, vai ser o sorriso que teu espírito vai estar tendo amanhã. Porque ninguém vai viver de dois senhores. Você não vai viver nem do ego e do ser essencial que você é. Ninguém consegue isso. Então, quando a gente vê no livro dos Mensageiros, a orientação que é dada para André Luiz, que o movimento de ascensão espiritual é preciso esforço, suor e lágrima. É porque é o esforço do teu espírito que está fazendo algo extra. Suor, trabalhando nesse algo extra para que você consiga realizar. E lágrima, porque teu ego está sendo educado, o ego está chorando para que teu espírito ganhe. Então, meu filho, aprenda. Toda escolha geram perdas. Escolha o ego, perde como espírito. Escolha o espírito ser essencial, teu ego está perdendo. O que é que vale nessa vida? Não é eu ir atrás do que é o definitivo, que é a minha vida espiritual, ou ir atrás do que é temporário, que é a vida do ego, na carne. Então, cuidado com a literatura. Semana que vem a gente continua. Nossa prece. Aos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular aos amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Abrir-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços pode ir encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.